Você que é criador de conteúdo, assim como eu, que tem um canal no YouTube, cara, e não tá conseguindo performar. Hoje eu tava fazendo essa reflexão, como que é difícil a gente manter a constância, não só no YouTube, mas nas coisas da vida mesmo. Você manter a constância na vida, você começar um projeto, concluir aquele projeto. Enquanto você não ter o seu alvo batido, cara, talvez o seu alvo seja ter 1000 inscritos, monetizar o teu canal, talvez o seu alvo seja construir uma base de cliente. Cara, como que é difícil você manter a constância. Eu tava refletindo aqui, por quê? Por que é tão difícil? Sendo que se você parar pra pensar, talvez produzir um vídeo por dia não seja tão trabalhoso. Talvez, é que depende do teu nicho, obviamente, depende do que você faz. Cara, mas você tem um dia pra produzir um vídeo, um stories, ou produzir um shorts, que seja pro YouTube. Por que acaba sendo tão difícil? Eu fazendo essa reflexão, eu cheguei a algumas conclusões, cheguei a 7 conclusões principais. A primeira delas seria a expectativa versus o resultado. A expectativa que a gente coloca, ó, a câmera, por exemplo, caindo. A gente amarrei a câmera aqui num pedaço de galho. Pra você ver que você tem que improvisar. Cara, se você não tem uma câmera profissional, não tem um tripé, amarra num galho de uma árvore, entendeu? Isso também, esse vídeo aqui acaba mostrando pra gente que como que a constância é dolorida, entendeu? Porque, cara, você vai encontrar dificuldade. Até porque, talvez se você não tivesse dificuldade nenhuma, seria chato. Talvez se você já tivesse toda a estrutura, você não aprenderia. Talvez no caminho, com as coisas que você tem que crescer. O primeiro ponto que eu listei foi a expectativa versus o resultado. A expectativa que você coloca de repente num vídeo, num canal, num tempo, você acha que naquele determinado tempo você vai conseguir concluir aquilo, só que a vida não é um morango do amor. A vida mostra que não é do jeito que a gente quer, não é no tempo que a gente quer, e com isso a gente se frustra, com isso a gente acaba desanimando. Outro ponto talvez seria também a disciplina versus a motivação, porque a disciplina é chata, a disciplina não é uma coisa que você vai estar igual a motivação o tempo todo cheio de energia. A disciplina às vezes você vai ter que fazer obrigado, fazer sem você querer. Cara, hoje eu não quero postar um vídeo, mas eu tenho que ter a constância de postagem. Então eu vou ter que fazer um vídeo talvez falando que eu não queira postar um vídeo, e esse é um problema que todo mundo tem, esse é uma dificuldade que todos têm, e talvez as pessoas possam se identificar com a sua dificuldade. Então talvez a gente ser um pouco mais humano, olhar pra gente e saber, cara, que a gente é limitado, que não tem, olha, não tem muito que... Meu Deus, deixa eu arrumar o meu galho. E não tem muito que a gente ficar se lamentando. Cara, a gente tem que fazer. Se eu tenho um galho para amarrar o celular, eu vou amarrar no galho até eu ter um tripé bom. E tá tudo bem, tá normal, e vamos embora. Outro ponto, talvez seria o terceiro ponto agora, a rotina puxada, que muitas vezes a gente tem que ter. Muitas vezes a gente trabalha em 2, 3 empregos e também quer produzir conteúdo. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Você no trabalho tá pensando no conteúdo, voltar, gravar, editar, entendeu? Então isso é um fator que pesa também muito. Outro fator é a criatividade da gente, que tem alguns dias que não tá bom. Tem dia que você não tá criativo, cara. E o que você pode fazer? De repente, tentar ouvir algumas outras pessoas que fazem parte do teu ciclo. De repente ela pode te dar uma ideia, ou até mesmo o tanto de IA que a gente tem hoje, cara. ChatGPT, que é o principal, na verdade, né? Um monte, cara. A gente pode colocar lá pergunta sobre o seu nicho, o que fazer e tal, e grava e faz. Então, isso diz muito sobre a força de vontade? Diz sobre a força de vontade, mas também diz sobre a nossa humanidade. Nem sempre, nem todo dia a gente tá super empolgado. Só que talvez, que aí já seria o outro ponto, né? O quinto ponto, talvez seria a nossa falta de sistema. Falta de sistema, de organização, entendeu? Eu tô me corrigindo muito com isso agora. Então, por exemplo, eu tô colocando lá os tópicos que eu quero gravar, e eu faço a organização da semana. Então eu já sei que dia tal eu vou falar sobre tal coisa, que nem ontem. Ontem eu já estava pensando que eu queria gravar um vídeo sobre a constância. Então eu já sabia que hoje eu falaria sobre isso. Eu já fiquei à noite, à tarde, sem peso, sem obrigação, mas refletindo em alguns pontos que eu gostaria de falar no vídeo. Então, talvez a falta de sistema e organização seja
um fator determinante para a nossa vida. Porque isso faz com que a gente, na menor quebra de sequência que a gente tiver na vida, a gente vai se perder. Então, por exemplo, se eu tinha que gravar um vídeo hoje e eu não estou organizado com horário, com tempo, com o que eu vou fazer, de repente eu tive um contratempo ou alguma coisa que quebrou essa rotina, cara, eu já vou ficar perdido, não vou conseguir produzir o conteúdo. Não conseguindo produzir o conteúdo, quebrei minha constância, minha criatividade já dá uma baixada, porque vou ficar um pouco estressado. Outro ponto que eu estava pensando talvez era a comparação com os outros, que a gente se compara demais também. Ah, porque tal pessoa tá performando, ela postou um vídeo, ela já tá bombando, sendo que de repente ela tá no tempo dela, entendeu? Talvez a gente não está preparado para ter o que ela tem, não está preparado para performar igual ela tá, e a nossa vida acontece no nosso tempo. E um outro ponto, talvez o último, seja a recompensa demorada, entendeu? Porque as coisas não vindo no tempo que a gente quer, isso faz com que a gente desanime, e você não vai ter aquela recompensa ou de visualização, ou de monetização, no tempo que você esperava. E isso faz com que você desanime. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te incentivado a não desistir, a continuar, cara, vamos ter essa palavra sempre em mente, a constância, vamos postar, vamos procurar novas parcerias, novas estratégias pra gente criar o nosso conteúdo, pra gente progredir na plataforma que a gente escolher e na vida que a gente escolher levar. Esse foi o vídeo de hoje, foi a minha reflexão de hoje. Quando você sair desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você quiser acompanhar mais vídeos, quiser ver a nossa progressão, não esqueça também de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Agora eu vou desamarrar o meu tripé do galho, da árvore, e até depois.